Nós estamos no ar. Prezados amigos e irmãos em Jesus Cristo, Deus nos concede o privilégio de estarmos reunidos como Igreja de Cristo em mais esse hangout, e estamos felizes pela participação dos irmãos, por tudo, pelas notícias que nós temos recebido dos irmãos. Estamos felizes por tudo isso e queremos agradecer a Deus por essas vitórias. Nós já oramos aqui antes do hangout, né? E estamos felizes de estarmos aqui novamente. Eu avisei para alguns irmãos que foi difícil comunicar com os irmãos, mas graças a Deus eu estou morando num novo endereço, então essa mudança, tudo isso me deu muito trabalho, né? E continuando o trabalho na anestesia, mas graças a Deus estou quase 100% acomodado aqui, né? Consegui reinstalar o computador, as coisas todas, e tem um montão de endereços ainda para atualizar, mas estamos felizes, dando essa satisfação aos irmãos. Por isso estive ausente um pouco esses dias. Falei com o pastor Aragão que terça-feira nós estaríamos aqui de volta, né? E peço que Deus continue abençoando a vida dos irmãos e as orações que os irmãos têm feito, pelos sinceros. E só vou comentar rapidamente, mas encontrei há poucos dias, né, uma pessoa na rua. Falou: senhor doutor Pedrosa, doutor Pedrosa, eu e a minha esposa oramos tanto pelo senhor. Poxa, mas que trabalho bonito, como Deus usou o senhor para mudar a nossa vida. Faz pessoas que a gente não conhece e a gente não tem ideia do trabalho que Deus está fazendo, gente. É impossível a gente avaliar o que está fazendo aqui. Às vezes aparece aqui 10 pessoas aqui na frente no hangout, mas nos bastidores, irmãos, e a repetição dos programas, são milhões de almas que nós estamos alcançando, e principalmente de crentes enganados por falsos profetas. Irmãos, antes de passar a palavra ao pastor Aragão, mostrar um assunto que a gente fala aqui, pelo menos eu já escrevi e falo tudo isso que está acontecendo com a Igreja Universal há 15 anos, falado e publicado. Irmão, o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, da nossa Constituição Brasileira, fala que é crime de falsa ideologia. O que o bispo Macedo está fazendo é um trabalho não de um pastor, de um servo, está fazendo um trabalho de um falso profeta. É um criminoso diante da Bíblia, que é a Constituição máxima, e diante da Constituição brasileira. Deus proibiu fazer esta arca, o homem fez a arca, fez o templo, que em nenhum lugar do Novo Testamento é recomendado fazer isso. Nem Jesus, nem os discípulos, nem o apóstolo. Jesus rasgou o véu, ele botou a arca lá e botou aquele véu lá. Aí os falsos profetas, seguidores deles, do inferno, ficam: ah, aquilo lá na frente é a cortina, não é o véu não, é a cortina. Tá bom? Costurando o véu que Jesus rasgou, gente. Porque se o bispo Macedo fosse fazer isso, o que ele tinha que fazer? Escrever na frente assim: Igreja do Anticristo. Aí ele seria autêntico. Somos a igreja do Anticristo. Aí ele seria honesto. Mas ele põe a igreja do Senhor Jesus Cristo e faz o trabalho do Anticristo. Então ele está fazendo o trabalho dele, o trabalho de falso profeta. Ele não é um profeta verdadeiro. Ele está fazendo o trabalho dele de falso, o falso profeta. Entenderam? Então isso é crime, gente, diante da Constituição divina e da Constituição de Deus. Falso profeta é crime. Crime. Tá? Porque ele fala que é de Jesus, está fazendo toda a obra, o templo do anticristo, a arca para esperar o anticristo. E Deus só consentiu a Moisés que fizesse uma cópia da arca. E está todo mundo fazendo cópia da arca, esse povo todo aí, ou seja, desobedecendo a Deus. Eu já falei, quando você coloca a arca assim, ó, está aqui a arca na sua mão, você está dizendo: ó, Jesus não veio, Deus é mentiroso, nós estamos esperando o Messias. Jesus não é o Messias. Vocês entenderam a gravidade disso? Isso é a obra do anticristo, negando que Jesus é Deus.
Então nós temos que lembrar isso. Então muitas dessas pessoas falam, doutor, depois eu vou ouvir a palavra. Então mais importa obedecer a Deus do que os homens, gente. Então esse trabalho que nós temos feito aqui não é em vão, não. E o reconhecimento disso aqui é lá no céu, irmão. São as almas que nós estamos ganhando aqui, tirando das trevas, do engano. Então, persevere, irmão, em oração, em estudo da palavra, que o nosso trabalho não tem sido em vão no Senhor. Então, como os profetas nos deixaram esse legado, a palavra de Deus, nós usamos para divulgar isso que os profetas fizeram, né? Então, Jeremias 3,16, Deus disse, nunca mais chamarás essa arca de arca do Senhor, depois quando ela der o seu fruto. Qual é o fruto da arca, a promessa da arca? Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo já veio, então essa arca ela não pode ser mais chamada de arca do Senhor. Deus proibiu, nunca mais farás outro, nunca mais a visitarás, nunca mais sentirás saudade dela e nunca mais lhes virá o coração essa arca. Isso é um crime diante da Bíblia, diante de Deus da Constituição brasileira. Mas a justiça divina vai mandar essas pessoas para o inferno, gente. A palavra de Deus claramente que Satanás, o anticristo e os falsos profetas serão atirados no lago de fogo. Então, não vamos esquecer desse compromisso que a gente tem com a palavra, não é? Então, nós estamos continuando esse trabalho com essa certeza que a obra de Deus vai continuar. Vai continuar. Doa quem doer. Aconteça o que acontecer. A igreja de Cristo está viva, está atuando aqui. Nós não estamos sozinhos, não. Parece, às vezes, a gente, em determinado momento, você pensa assim, Jesus, você esqueceu de mim. Eu estou sozinho. Está difícil a luta, a caminhada. Não, irmão. Tem 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Tá bem? Não desanimar nunca. E agora, então, vamos passar a palavra para o pastor Sebastião Aragão para continuar nos ensinando a respeito da palavra de Deus, do livro do profeta Daniel, né? Que fala muito de tudo essas as últimas coisas que nós temos aprendido aqui acerca da vinda de Cristo. Então, seja muito bem-vindo, pastor Sebastião Aragão. Um abraço e obrigado, né, a todos por estar aqui conosco. A palavra do pastor. Obrigado, doutor Pedrosa, queridos irmãos. Uma alegria muito grande estar com vocês aqui para mais um Hangout. Não sei, parece que o seu volume, pastor, está meio baixo. Eu não sei baixo? Parece que eu estou te ouvindo baixo. Não sei se é a minha configuração aqui ou se é dos irmãos. Os irmãos estão me ouvindo baixo? Como é que estão ouvindo? Tá normal aqui. Pra mim tá bom, pastor. Tá bom o volume aí para vocês? Tá bom, Marcelo? Pra mim tá, pastor. Tá joia, tá joia. Tá bom, então tá joia. Obrigado. Então, graças a Deus, irmãos, vamos dar início a mais um Hangout, nosso estudo no livro de Daniel. E a minha pretensão é já entrar em Daniel 8. Mas eu venho seguindo uma sequência, eu venho numa sequência sobre o anticristo, sobre coisas que estão ali enquadradas exatamente em Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, e nós vamos por diante. Então eu preciso fazer menção também de outros livros proféticos da Bíblia. E por querermos aprender mais a palavra de Deus, eu gosto sempre de mostrar que a Bíblia explica a Bíblia, que a Bíblia não se contradiz de jeito nenhum. Então eu quero pedir aos irmãos que os irmãos me ajudem hoje em algumas coisas que nós vamos precisar falar no livro do profeta Abacuque. Abacuque, eu já até havia colocado aí do lado para que os irmãos pudessem adiantar. E eu gostaria, então... mas por que o Abacuque, pastor Aragão? Nós não estamos estudando Daniel, é porque eles estão bem relacionados no que eu quero que os irmãos entendam. Então, nós vamos entrar, sim, em Daniel 8 e Daniel, outros versículos, mas eu preciso bastante de dar uma visão geral para os irmãos, porque profecia é assim.
a Bíblia toda se completa. Então, nós precisamos aprender. Eu já gostaria de convidar a irmã Cleusa para ler no capítulo 2, o verso 1 de Abacuque. 31? Não, capítulo 2, não tem 31, irmã Cleusa. Mas eu estou vendo, capítulo 2. Ah, verso 1. Ah, o primeiro entendi, 31. Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Obrigado, irmã Cleusa, obrigado. Tá. Irmãos, Abacuque não revela nada a respeito de si mesmo. Nós não sabemos quais eram seus pais, onde vivia, e nem a época em que viveu. Mas sabemos que ele foi um grande profeta e bastante ousado, bem como também um eloquente poeta, isso mesmo. Seus escritos é que revelam o que a irmã Cleusa acabou de ler. Pôr-me-ei na minha torre de vigia. Colocar-me-ei sobre fortalezas e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta terei à minha queixa. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos vigiando para ver o que Deus vai dizer para cada um de nós e para cada um que assiste os nossos hangouts. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, havia dado ao profeta uma visão concernente aos últimos dias. Lembre-se que Daniel trata dos últimos dias também. E esta visão que Abacuque teve tem início antes do surgimento do anticristo e vai até o tempo da tribulação. Por isso que eu fiz questão da gente dar uma paradinha em Abacuque para dar continuidade a Daniel. Veja bem, vou repetir para os irmãos se situarem. Esta visão de Abacuque tem início antes do surgimento do anticristo e vai até o tempo da tribulação. E é justamente isso que torna a profecia de Abacuque muito, mas muito mesmo, muito interessante para nós nesse momento do estudo do profeta Daniel. Ele, Abacuque, foi o profeta que viu com certa riqueza de detalhes as condições reinantes antes da vinda do anticristo. Veja bem, eu não disse da vinda de Cristo, eu disse antes da vinda do anticristo, e que podem ser a causa de sua ascensão, a causa da ascensão do anticristo. Que condições estarão ou estão hoje favorecendo o crescimento, o fortalecimento, a vinda, a ascensão do anticristo? Que causas? Mas quando Abacuque viu o que Deus lhe mostrou, ele não gostou muito do que viu. É só a gente começar a ler o livro, a gente sente que ele fala isso. Ele não gostou muito do que viu. E tentou, como nós fazemos muitas vezes, modificar a situação. Ele achou aquilo uma coisa terrível, terrível demais para ter aqui a essência de Deus, que é sempre misericordioso.
Ele parou assim, pensou, como Deus pode deixar acontecer uma coisa dessa, uma vez que ele é tão misericordioso? E o que Abacuque faz? Ele tenta buscar uma solução. Apresentou uma queixa formal diante de Deus. Isso é que é orar, irmãos. Orar é quando você luta com Deus em oração. Você apresenta a Deus a sua queixa de uma maneira muitas vezes formal, como quando nós estamos diante de um juiz. Ele chega argumentando com Deus. E argumentando de que forma? Argumentando que aquela situação precisava ser modificada no interesse da integridade, veja bem, do próprio Deus. Abacuque argumentando com Deus, dizendo que Deus deveria mudar o que ele tinha visto para guardar a integridade do próprio Deus. Então, ele disse, o que a irmã Creuza leu, verso 1 do capítulo 2, por-me-ei na minha torre de vigia. Mas o Senhor, irmãos, não deixou de lhe responder. Eu sempre digo, irmãos, que quando estamos orando, a gente diz, Pai nosso que estás no céu, pode aguardar, que você vai ouvir, filho meu que estás na terra. Ele vai responder. Ele vai entrar em contato conosco. E o Senhor lhe respondeu. O Senhor não nos deixa sem resposta. A oração sempre tem resposta. Só que, às vezes, a resposta de Deus não é a resposta que nós estamos esperando, ou que nós gostaríamos que fosse. A irmã Eliette vai ler para nós os versículos 2 e 3 do capítulo 2 de Abacuque. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Acho que eu li mal isso aqui. Não leu mal não, irmã Eliette. Que isso? Não leu mal, não? Veja só, irmãos. Escreve a visão. Grava sobre tábuas. Todas as vezes, não sei porquê, quando eu leio essa passagem, eu me lembro como se Abacuque estivesse profetizando a existência dos outdoors, que a gente está acostumado a ver por aí. Grava sobre tábuas, né, de uma maneira que possa ler até quem passa correndo. Quando você está a 100 por hora no seu carro, o que está nos outdoors você consegue ler. Parece, olha só, coisa muito antiga, e o profeta já profetizando uma coisa tão bonita. Poucas profecias bíblicas recebem uma ênfase tão forte quanto esta, meus irmãos. Tanto, Abacuque ocupa um lugar todo especial nos tempos do fim, nos últimos dias da igreja na face da terra. O seu livro contém informações vitais que não são encontradas em nenhum outro lugar. Por isso que eu quis falar um pouquinho sobre Abacuque hoje. Você não encontra. Ele põe detalhes ali que você não vai achar em nenhum outro lugar da Bíblia. E em vez
de iniciar profetizando sobre a época do aparecimento do anticristo, como fazem os outros, ele começa a profetizar antes do aparecimento do anticristo. A profecia, nós gostamos muito de falar sobre profecia, e a Bíblia é toda profecia, tem um lugar especial no plano de Deus. É algo realmente deslumbrante, gostoso estudar a profecia. É a arma que Deus preparou contra Satanás para o dia em que ele, Satã, terá poder. Nenhum milagre da Bíblia é mais sensacional do que uma profecia que está se cumprindo. E isso nós estamos vendo dia a dia. Nós estamos vendo essas coisas acontecendo, tudo na Bíblia. Por exemplo, o doutor Pedrosa estava falando sobre o templo, aquela hora, eu deixei até isso aqui para mostrar para vocês, né? Acho que vocês podem ler. Jornal o Globo agora, de domingo, né? Com a primeira-dama do país, dizendo que feliz é de Deus é o Senhor. Mais para a direita, pastor. Reparem que o Senhor aí está com letra minúscula. Todas as vezes que se refere, quando alguém se refere ao Deus verdadeiro, o Senhor nunca é escrito com letra minúscula. Senhor com letra minúscula pode ser o senhor José, o senhor Antônio, a senhora Maria, o senhor Marcelo, mas não o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ali nós poderíamos pensar, será que foi o jornal que errou? Ou será que o escritor, tentou interpretar claramente a intenção daquela senhora? Porque, na verdade, nós sabemos que o Brasil não tem a Deus como Senhor, não tem a Jesus como Senhor. E nós vemos o quê? Quando olhamos isso, quando nós vemos essas notícias que eu acompanho dia a dia, aparecendo, e vejo que tudo isso foi profetizado na Bíblia, eu vejo um milagre acontecendo. E gosto de ver isso porque é sensacional, é algo maravilhoso. Todo o poder de Satanás, bem como seus sinais e maravilhas ilusórias, eu disse ilusórias, só servirão para reforçar as afirmações de Deus. Isso, exatamente quando essas coisas estiverem sendo um cumprimento da palavra do Senhor. Acontece e a gente fala assim, Ih, meu Deus, isso está escrito naquela passagem assim, assim, assim. Isso foi profetizado por Isaías. Isaías, por exemplo, quando ele descreve a crucificação de Jesus, 7 séculos antes de Jesus estar crucificado, nos espanta. Quando a gente vê nos Salmos, por exemplo, Salmo 22, Davi profetizando que as vestes de Jesus seriam sorteadas. Nós vemos Davi profetizando as palavras que Jesus diria, Eloi, Eloi, lama sabachthani.
Quando a gente vê o cumprimento, a gente vê um grande milagre e fica feliz por causa disso. Deus não tem outros meios de trabalho. Deus investiu tudo, eu disse tudo, em sua palavra. Na palavra de Deus não há distorção. Na palavra de Deus não tem uma vírgula fora do lugar. Foi por isso que Jesus disse que nem um tio, nem um i passariam da sua palavra antes que tudo se cumprisse. Sua palavra é a verdade. Agora, para realizar o seu plano, Deus precisa de mensageiros. Precisa de você que está participando desse hangout e de você que vai assisti-lo através do YouTube ou do Google+. Você que vai assisti-lo pela internet, quero te dizer que Deus precisa de mensageiros e que esses mensageiros precisam instruir-se para depois instruírem a outros. O nosso trabalho aqui é esse. Nós estamos instruindo a nós mesmos e passando uns para os outros, para que cada um de nós vá passando essa palavra para aqueles que ainda não tiveram o privilégio de conhecê-la. Por isso que nós temos o prazer, a alegria, a satisfação, porque nós conhecemos e reconhecemos que só o Senhor é Deus. Só o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é Deus. Só Ele é o Eterno. E nós gostamos disso. Que lindo isso que a irmã leu para nós. Interessante, quando ele diz assim, para que a possa ler até quem passa correndo. Correr, nesse contexto, meus amados, é proclamar uma mensagem. Naqueles dias, não havia meio, ou outro meio, melhor dizendo assim, outro meio de comunicação, senão a comunicação oral. Os reis enviavam mensageiros para comunicar aos povos os seus desejos. Em Zacarias, capítulo 2, versos 3 e 4, está escrito assim, eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro. Ele disse, corre, Daniel, o profeta, cujo livro estamos estudando nesses hangouts, também viu esta situação numa época em que a profecia não seria selada, pois em seu tempo havia chegado. Vamos dar uma olhadinha, por exemplo, e Marcelo, pode ler para nós Daniel 12, verso 4? Sei que a sua Bíblia é diferente, mas lê para nós Daniel 12, verso 4. Daniel 12. O versículo é o 4. Na tua Bíblia tem que ter cuidado, que a tua Bíblia tem, Daniel tem 14 capítulos, viu? Na nossa, o último capítulo é o 12. Aqui tem 14 mesmo, 12, versículo 4? Isso. Ó, eu vou dar uma lida aqui e você vê se está certo, pastor. Ok. Você, Daniel, guarde em segredo essa mensagem. Lacre este livro até o tempo final. Vamos ver, Marcelo. Muitos, vai. Muitos o examinarão e o conhecimento deles aumentará. Esse aumentará aqui, o examinarão, estão entre aspas aqui. Amém. Olha a diferença é um pouquinho diferente. Vanessa, por favor, Vanessa. Acha Daniel 12, verso 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras
e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Muito obrigado. Agora, irmã Olívia, a senhora, o mesmo versículo. Vocês estão vendo versões diferentes. Que versículo é? Onde é? Daniel 12:4. Daniel 12. Verso 4. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra e a ciência se multiplicará. Muito obrigado, irmã. Muito obrigado, irmã Olívia. Veja bem, irmãos, exatamente isso. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Veja uma coisa, o simples fato de correr não multiplica o saber de ninguém. De maneira alguma. Aqueles que correm devem ter uma mensagem, devem difundir tal mensagem. É neste contexto que é usada a palavra correr aí. O saber se multiplicará porque a Bíblia será mais estudada do que nunca. Vocês veem o que nós estamos fazendo aqui nos Hangouts. Todas as vezes que temos uma oportunidade, nos Hangouts nós fazemos o quê? Esquadrinhamos a Bíblia, discutimos a Bíblia, e o saber se multiplica exatamente por causa disso, porque a Bíblia é mais estudada que nunca. Deus guardou em reserva um imenso volume de informações, mas informações tão vitais que abalarão o mundo, mesmo perante o anticristo. Mesmo perante o anticristo. Mas o saber não se multiplica automaticamente, meus amados. De maneira alguma. O saber exige que haja professores. Alguém terá que proclamar a mensagem. Muitos correrão. Foi como Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide, correi, vão, espalhem. Essa mensagem é a mensagem que fará os mensageiros correrem. É a mensagem de Abacuque. Esta é a primeira profecia, meus amados, que está detalhada e que vai, ou melhor, e que tem que se cumprir. Uma mensagem detalhada do que ocorre. A mensagem de Abacuque é que fará com que, me perdoe, coloque entre aspas, é que vai fazer a bola rolar. Está escrito, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas, no fim, isto é, nos tempos do fim, seu cumprimento será acelerado. Esta
esta profecia foi escrita para um determinado tempo e não terá parte no plano de Deus. Preste atenção no que eu estou dizendo, para não se confundir. Não terá parte no plano de Deus enquanto não chegar a hora do seu cumprimento. Aí, sim, aí nós temos que prestar atenção, temos que abrir os olhos, temos que vigiar, porque Deus vai usar esta profecia de Abacuque para abalar a igreja e abalar o mundo com a igreja. Se parecer que ela tarda, cuidado. Tenha cuidado, porque ela virá no seu devido tempo. E aí eu perguntaria, vou pedir ao doutor Pedrosa para preparar-se para ler Abacuque 2, versos 4 e 5. Que visão é esta que será tão importante na ocasião de seu cumprimento? Os 2 primeiros capítulos de Abacuque tratam apenas de um único assunto. Que assunto é esse, pastor? O anticristo. Vamos dar uma olhadinha, agora prestando bastante atenção na leitura feita pelo doutor Pedrosa. Capítulo 2, versos 4 e 5, doutor. Sim. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Tanto mais que, por ser dado ao vinho, é desleal. Homem soberbo que não permanecerá, que alarga como o inferno a sua alma, e é como a morte que não se farta, e ajunta-se todas as nações, e congrega a si todos os povos. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Vamos ver mais uma agora diferente. Irmão Antônio. Irmão Antônio, leia o mesmo versículo que o doutor Pedrosa leu. Abacuque 2, versos 4 e 5. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Tanto mais que, por ser dado ao vinho, é desleal. Um homem soberbo, que não se contém, que alarga como o sepulcro o seu desejo, e como a morte, que não se farta, ajunta a si todas as nações, e congrega a si todos os povos. Muito obrigado. A sua versão é exatamente igual ao do doutor Pedrosa. Veja só, apenas um pouquinho de diferença na minha versão. Eis o soberbo. Sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e, como a morte que não se farta, ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Eis o soberbo. Abacuque não usa de símbolos. O livro é um poema e em certos trechos usa de licença poética, como no verso 8, quando ele diz assim, verso 8 do capítulo 3, quando ele diz assim: já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória. O profeta está usando pura poesia. Abacuque
não repete palavra por palavra tudo o que os outros profetas já disseram, mas ele diz as mesmas coisas com suas próprias palavras. E, por vezes, ele acrescenta detalhes que não são encontrados em nenhum outro lugar. Por isso, a importância de ler este livro quando se estuda Daniel, quando se estuda Apocalipse. Ele começa pelas condições do mundo. Depois fala do surgimento e da ascensão de uma determinada nação e termina falando de um homem. Este homem se torna a figura central dela, da nação. Neste aspecto, ele se assemelha muito aos outros profetas. Um homem soberbo que não se contém. Isso é explicado pelo restante do versículo. Significa que ele não se contenta em ser o ditador de um país apenas. Ele é ambicioso, irmãos. Ele é ambicioso. Quer governar todas as nações. E o que ele faz? Organiza um exército e parte para as conquistas. No início, talvez não seja necessário um grande exército, pois ele terá poderes satânicos e possivelmente receberá ajuda de fontes que agora ainda desconhecemos. Por duas vezes, amados, a Alemanha tentou tornar-se uma potência mundial. E outras nações também tentariam o mesmo se tivessem promessas de serem bem-sucedidas. O anticristo conseguirá isso exatamente porque, entre outras coisas, ele parecerá ser o Salvador do mundo. Vamos dar uma olhadinha, por exemplo, no capítulo 1 de Abacuque. Eu não sei se o irmão Edson Luiz, pode ler, porque ele está, só estou vendo a foto dele, não sei como ele está com o microfone. Irmão Edson, se o senhor tiver com som aí, o senhor já abre o seu som para eu já saber que o senhor pode ler, para que a gente não perca tempo. Abacuque, capítulo 1, de 1 a 4. Está sem microfone, pastor. Está sem microfone? Tá. Então vamos Bom que lá. ele está sem microfone. Obrigado. Então vamos voltar então a irmã Cleusa. Irmã Cleusa, capítulo 1. Verso de 1 a 4. Vamos ver como é que Abacuque fala. De 11. Então, como... Agora eu estou acreditando, irmã Cleusa, que meu som não está bom. Capítulo 1, verso 1 até o 4. A senhora entendeu dizer 11? Não, para mim tá ruim há dias, mas eu acho que é o meu computador. Ah, sim. Então vamos lá. Do 1 até o 4. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Obrigado, irmã Cleusa. Doutor Pedrosa, reparou aí que dá a impressão que Abacuque está falando do que está acontecendo nos nossos dias hoje? Olha como ele fala.
Até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei, violência, e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me faz ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. O perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Irmãos, estamos vivendo os dias do cumprimento desta profecia, desta palavra, desta visão de Abacuque. Parece até que ele estava olhando diretamente para o Brasil. Se a gente não tivesse internet para saber que isso está acontecendo no mundo inteiro, a gente pensaria que ele está falando só do Brasil. Uma justiça frouxa, uma maldade tremenda, uma violência, uma perversidade, o justo sendo perseguido pelo perverso, contendas, litígio, e não adianta você ir para a justiça, quem vai perder vai ser o justo, já está tudo combinado, até Copa do Mundo é combinado, irmãos. Imagina coisas mais sérias. Violência, eu gritarei, Senhor, violência e tu não salvarás, porque o Senhor me mostra a iniquidade e me faz ver a opressão. Isso aí está sendo denunciado em cada hangout. Abacuque descreve aqui algo que ele viu e que lhe causou muita preocupação. A princípio, irmãos, não era um homem, nem mesmo um país, mas era, irmã Eliette, uma condição, uma situação, Marcelo, ou um sistema, Osmir, que estava se espalhando pelo mundo, causando, Vanessa, tão jovem, uma grande miséria. Abacuque viu isso. E observe, ou melhor, observem bem, muito bem, as palavras que ele emprega para descrever esse novo tipo de domínio. Olha as palavras que ele usa: violência, iniquidade, opressão, destruição, contenda, litígio. São exatamente as palavras que empregaríamos para descrever os sistemas de governo, ou o sistema de governo que nós vemos no nosso mundo hoje. Começa com o quê? Com violência. E depois usa o quê? Usa tumultos, usa greves, usa revoluções, usa tramas, usa assassinatos. Para resumir, usa de todos os meios conhecidos para se tentar derrubar governos legítimos. Aí você para e pensa um pouquinho assim: meu Deus, como é maravilhosa a Bíblia. Como aquele homem lá, séculos e séculos, distante de nós, conseguiu ver o que nós estamos passando desde o final do século XX e agora nos 14 primeiros anos do século XXI. Parece que ele veio até aqui, filmou e deixou escrito para nós. É uma coisa surpreendente. E a gente pode ver que isso tudo faz parte daquilo que o mundo chama de Guerra Fria. E
o que vem após a Guerra Fria? É o confisco de propriedades. As pessoas são roubadas em seus bens e depois, irmãos, com julgamentos falsos, são enviadas para campos de concentração. Ou você acha que estão construindo à toa campos de concentração aí por aí? Nos Estados Unidos já tem alguns. Isso hoje. Não estou me referindo ao tempo da Segunda Guerra Mundial, não. Irmãos, os seus próprios acusadores são os seus juízes. E eu digo que não existe o que se poderia chamar de julgamento justo. Eu fiquei pensando, por causa de um problema que passei, levar um bocado de gente para a justiça. E já faz uns dias que não durmo pensando nisso. Mas cheguei a uma conclusão, levar a justiça para quê? Obrigado, Vanessa. Levar a justiça para quê? Não haverá, não há julgamento justo. Irmãos, o José Dirceu, com toda aquela canalice, foi julgado a menos tempo de cadeia do que um bêbado, do que um sujeito que era viciado em bebida. Ele não estava bêbado na hora que roubou, mas ele entrou no supermercado em São Paulo e roubou uma garrafa de cachaça e foi condenado a 9 anos de cadeia. Há julgamento justo? Mesmo em nossos dias seria difícil explicar acuradamente e de forma concisa o que acontece quando pessoas como as que nós temos visto hoje tomam um país, governam um país, fraudam eleições, usando urnas eletrônicas, porque eles podem botar quantos votos quiserem para quem quiser. A informática permite isso. Por que os outros países do mundo, os maiores e melhores, não aceitam esse tipo de votação? Porque a gente sabe, a gente tem computador, a gente joga quantos votos para quem quiser, a hora que quiser, tira de um e bota para o outro. Isso já aconteceu e acontece várias e várias vezes hoje. A lei está frouxa. A justiça não é feita. O perverso cerca o justo. E a justiça é torcida. Isto é, o que prevalece, na verdade, é total injustiça. Isto já aconteceu tantas vezes que nós perdemos a conta. Tantas vezes que já perdemos a conta, irmãos. Países inteiros, antes felizes e prósperos, agora estão perdidos por causa desse sistema. Abacuque viu esta situação espalhando-se pelo mundo todo como uma ferida cancerosa, até ficar com a impressão de que o mundo todo estaria perdido. E o plano de Deus para a redenção do homem seria frustrado. E é isso
É isso, irmãos, que quase todo mundo vai pensar antes do fim. Abacuque estava falando de uma situação de âmbito mundial. Presentemente, pela primeira vez desde que Abacuque existiu, vivemos uma situação em que uma guerra em qualquer parte do mundo poderia ou pode provocar consequências aterradoras. Nós ficamos muito preocupados com a presença de armamento, como dizem, uma hora em Cuba, outra hora no Iraque, outra hora... Inventam tudo que é lugar. E a gente fica preocupado. Mas a diferença entre a presença de canhões em Cuba ou na Rússia é de apenas poucos minutos. Em poucos minutos de distância, uma destrói a outra, se quiser. Para quem não quiser, entre aspas, ser vermelho, a opção é o que Abacuque viu. A crise, quando ela vier, pastor, não entendi, ser vermelho. Irmãos, quais são as cores da bandeira nacional brasileira? Mas quando você vai a um comício político, você só vê bandeira vermelha. Você não vê o verde e o amarelo. Você não vê nossas estrelas. Você não vê a cor do nosso céu. E quando essa crise chega, ela traz uma época de decisão final. Essa crise que nós já estamos vendo aí mudará as coisas de uma forma como nunca se viu antes. E isso se aplica principalmente à igreja. E é por isso que serão necessários mensageiros. Ou de outra forma, é por isso que serão necessários pregadores da verdade. As únicas pessoas capazes de testemunhar numa ocasião como esta são aquelas que sabem o que Deus tenciona fazer. Só quem tem compromisso com Deus sabe o que deve falar. Somente pessoas que conhecem os textos proféticos. É difícil colocar isto em palavras, pois não há palavras, no words, no words, no words. I don't know how to describe. Eu não sei como descrever. Não há palavras que expressem uma experiência que nunca foi vivida nem pelo mundo, nem pela igreja. Abacuque 1:5. Quem é que pode ler para nós, por favor? Abacuque 1:5. Posso ler, pastor? Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Obrigado, irmã Cleusa. Vede entre as nações. Agora, não é Abacuque que está falando. É Deus quem fala. Isso é uma característica do tempo do fim. Eu digo uma coisa para você, meu irmão. Deus ficou em silêncio durante vários séculos. E as pessoas ficaram com a impressão de que ele nunca mais iria fazer nada. Mas isso não é verdade. Quando chegar o momento certo, quando chegar a hora, Deus vai agir.
Quando ele falar, falará a seu povo, ou para benefício dele. Falará a seu povo, ou para benefício dele. Dele quem? Do seu povo. Por ocasião desta profecia, o povo de Deus se acha espalhado entre as nações. É um erro pensar que todas as profecias do Antigo Testamento dizem respeito apenas aos judeus. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Em Deus não há variação, Deus não muda. Os profetas focalizam o mundo todo, inclusive os santos do Novo Testamento. Deus não tem dois planos separados, um para os judeus e o outro para o resto do mundo. Não. Ele tem apenas um plano que compreende os judeus, os santos e o mundo. Apenas um plano. Em vossos dias, foi lido agora, eis que realizo em vossos dias. Isso significa que a libertação da opressão virá durante o tempo de vida normal daqueles que são vítimas da opressão. Eu repeti de propósito. Jesus explica a mesma coisa em outras palavras. Jesus diz o seguinte: não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Entretanto, irmãos, será tão inesperado que todos ficarão assombrados. Se eles não o vissem, não acreditariam. É o que a irmã Cleusa acabou de ler. Farei uma obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Uma razão porque essas coisas serão tão incríveis é que a vinda do anticristo sucederá pela operação de Satanás. Ele, Satã, dará ao anticristo o seu trono, o seu poder e grande autoridade, conforme nós estudamos em Apocalipse. Somente assim ele poderá fazer frente aos armamentos que as nações possuem hoje. Até aqui, nós temos visto apenas o cenário geral. É verdade. Agora vem o evento propriamente dito. Foi isso que Daniel viu, o surgimento do pequeno chifre. Quem lê para mim pode ser, vamos ver, irmã Eliette, para a senhora não ficar com sono. Mas a senhora não fica, né? A senhora hoje está bem, eu já vi que está bem. Abacuque 1, versos 6 e 7. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmo o seu direito e a sua dignidade. Até qual, pastor? Obrigado, irmã Eliette. É o 6 e o 7, né? Que a senhora leu. Sim. Está certinho. Agora, irmãos, estamos vendo uma nação e um homem. No que se refere à nação, Daniel
deu a sua localização aproximada. E Abacuque falou do caráter do povo. Um fato muito importante que devemos ter sempre em mente é que tanto Daniel como Ezequiel e Abacuque, repete, pastor, repito, um fato muito importante que sempre devemos ter em mente é que tanto Daniel como Ezequiel quanto Abacuque, todos começaram falando da terra e terminaram falando de um homem. E nós já observamos isso em Daniel. Ezequiel também principia pela terra, a terra de Magog, que está lá no capítulo 38, verso 2. Mas pouco depois, ele deixa a terra e focaliza apenas o homem. A terra só é importante como ponto de partida do anticristo. Ele irá começar com um país pequeno. Por isso é que Daniel o chama de pequeno chifre. Os 10 chifres, irmãos, são nações. Mas ele logo se torna mais robusto. O pequeno chifre se torna mais robusto que os seus companheiros. Abacuque começa falando de uma nação que ele denomina os caldeus. Quando os profetas, isso eu preciso dizer para vocês, quando os profetas não sabiam os nomes exatos das nações ou pessoas, usavam nomes históricos. Assim, um país da antiguidade se tornava uma espécie de figura de um país do fim dos tempos. Entretanto, não é o país da antiguidade que Abacuque está descrevendo, e sim o país do fim dos tempos, ou dos tempos do fim. Ele diz, pois eis que eu suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa. Eles são chamados, irmãos, de impetuosos por serem veementes e impetuosos no ataque e rápidos na movimentação. Os alemães tinham um nome para isso. Nem sei se consigo pronunciar direito. Há muito tempo que eu não pratico alemão. Mas eles tinham um nome para isso. É Blitzkrieg. Blitzkrieg. Quer dizer guerra relâmpago. Guerra relâmpago. E o versículo continua falando que marcha pela largura da terra, ou que marcha pelas larguras da terra. Isso explica o caráter geral deles. É o que eles poderão fazer. Existe apenas uma nação na Europa que poderia ser escrita desta forma. Opa! Cuidado, pastor, sim. Mas só existe uma nação na Europa, em nossos dias, que poderia ser descrita dessa forma. Eu já citei aqui. Por 2 vezes, a Alemanha já fez isso. Então, esse seria um bom país para a gente começar a observar, na espera dos acontecimentos futuros. E além disso, irmãos, sua situação geográfica é muito boa para o cumprimento das profecias de Daniel. Vamos pedir o Osmi, eu não pedi o Osmi para ler ainda hoje. Daniel 8, verso 9. Irmão Osmi, por favor. 8, verso 9.
Pastor, ele falou que ele só está escutando hoje porque ele está cuidando da filha dele que está doente. Obrigado, irmã Olívia. Então vamos ouvir o irmão Antônio. Daniel 8, verso 9. E a Vanessa Abacuque 1, 8. Irmão Antônio? Marcelo? Daniel 8, 9. Daniel 8, 9? Isso. 8, verso 9. O bode progrediu muito, mas ainda, porém, no auge da sua grande força, seu grande chifre se quebrou, e no lugar dele botaram 4 chifres, cada um voltado para um lado da terra. De um desses chifres nasceu um chifre pequeno, que depois cresceu muito em direção ao sul, para o nascer do sol, para o lado de nossa terra deliciosa. Amém. Cresceu até aos... Amém, irmão Marcelo. Obrigado. Ok. O anticristo, irmãos, o anticristo, ele moverá ou se moverá em 3 direções: para o sul, para o oriente e para a Palestina. E para isso, acha aí, irmã Cleusa, Daniel 7, 8. E para isso, irmãos, ele precisa partir do noroeste. Opa, peraí, por quê, pastor? Olha, ele vai se movimentar em 3 direções: para o sul, para o oriente e para a Palestina. Então, para que isso seja possível, ele precisa partir do noroeste. No Império Romano, apenas metade da Alemanha foi ocupada. Portanto, ele pode nascer na cabeça da besta e ainda assim ser um outro chifre. Daniel 7, 8, irmã Cleusa, por favor. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Obrigado, irmã Cleusa. Vanessa, por favor, Abacuque 1, 8. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe. Voam como águia, que se precipita a devorar. Muito obrigado. Muito obrigado, Vanessa. Deus te abençoe. No texto original do hebraico, após o verso 6, o pronome é empregado no singular. No singular. São focalizados aqui uma nação e um homem, sendo que o homem vai tornando-se cada vez mais importante. Vejam que eu estou frisando bem isso. Até tornar-se uma figura destacada no cenário mundial. Os seus cavaleiros voam pelos ares com grande velocidade e vêm de longe. Mas pode-se perguntar, por que de longe? As distâncias estão se encurtando cada vez mais, meus amados. Cada vez mais. Já estamos partindo, vamos dizer, para o espaço, para a Lua. Dentro, em breve, a Lua, eu acho que já nem em breve nada. Eu acho que a Lua já não está nem
sendo considerado mais uma grande distância. Satanás é o príncipe das potestades do ar. Ele tem principados e potestades, entendam, governos organizados. Muito breve, mais breve do que a gente imagina, iremos descobrir o que quer dizer potestades do ar. Será este elemento aparentemente, eu disse aparentemente sobrenatural, do surgimento do anticristo que vai marcar a importância dele. Os seus cavaleiros, entre aspas, vêm pelos ares. Portanto, são homens dos ares. Não somente eles vêm de muito longe, mas em grande velocidade. Essa velocidade tem que ser muito grande se comparada com os aviões e mísseis dos inimigos. Hoje, seria uma velocidade quase sobrenatural, pois já estamos chegando ao limite máximo da velocidade humana. Daniel diz que ele destruirá coisas maravilhosas. E essas coisas maravilhosas já existem. Só que para destruí-las, ele precisaria de forças ainda mais poderosas. Os Estados Unidos e a Rússia chegaram a um impasse. Nenhum dos dois podia e nem pode destruir o outro e continuar intacto. Ambos seriam destruídos. Porque, na verdade, são equivalentes em força. E eu citei os dois porque são muito conhecidos, mais falados, muito falados. Até nos filmes a gente vê isso, mas nós temos hoje muitos países com potência nuclear equivalente. Mas o anticristo, ele será de tal forma superior a eles que não haverá defesa possível. O símile, essa figura de linguagem que termina aí o versículo que a Vanessa leu, como águia que se precipita a devorar. Essa figura de linguagem tem um significado. Uma águia mergulha do céu em grande velocidade. Ela cai sobre a sua presa quase em ângulo reto. Abacuque 1, doutor Pedrosa, verso 9 e 10. Abacuque 1, verso 9 e 10. Estou procurando mostrar para vocês a atualidade da profecia de Abacuque, da profecia bíblica. Doutor Pedrosa, quando puder ler, esteja à vontade. Abacuque 1, 9 e 10. Eles todos virão para fazer violência. Os seus rostos buscarão o vento oriental e reunirão os cativos como areia. Escarnecerão dos reis, e dos príncipes farão zombaria. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoarão terra e as tomarão. Muito obrigado, doutor Pedrosa. Nós estamos chegando ao final do nosso hangout. Eu vou explicar isso aí de uma maneira que, às vezes, você, lendo rapidamente, não consegue perceber. Ele atacará os seus inimigos com grandes demonstrações de violência. Seu rosto estará voltado, amados, para o Oriente.
É o que significa a frase: seus rostos suspiram por seguir avante. Notamos mais uma vez este movimento em direção ao Oriente. Isso parece dar a entender que esta nação, eu disse parece dar a entender que esta nação se situa na parte ocidental da Europa. Está escrito aí onde o doutor leu: eles escarnecem dos reis. Irmãos, nem mesmo as nações que possuem o poder atômico constituirão problema para o anticristo, porque ele terá uma arma muito superior. Vamos dizer assim, um pouco mais de um século atrás, um pouco mais de um século, isso teria sido um avião de bombardeio. Mas hoje, o que seria? É impossível conceber tal poderio nas mãos de um só homem. O anticristo não teria meios de adquirir ele próprio tal poderio, e nem de criar armamentos dessa magnitude, sem ser percebido. A única resposta cabível é que sua vinda se dá pela operação de Satanás, com poder, muitos sinais e prodígios de mentira, como nós estudamos em Apocalipse, como é dito várias vezes aqui nos hangouts. Mas, ainda diz o versos que o doutor leu: amontoando terra, as tomam. O que será que significa isso? Pastor Aragão, me permite só uma lembrança aí, que lá em Ezequiel 8, diz: estes que enchem a terra de violência, são os que levam o ramo ao nariz, né, que Deus diz que o meu furor está diante deles. São esses 25 anciãos de costas para o altar, olhando para o Oriente, para adorar o Deus Sol. Então, quando você fala aí que eles estão olhando aqui, do vento oriental, é o mesmo grupo que enche a terra de violência, que está falando compatível aqui com Abacuque 1, 8 e 9 e 10 que nós lemos. São o mesmo povo. O Ezequiel 8, se você ver, e Deus chamou Ezequiel e mostrou: olha, aqui nós estamos olhando, são 25 anciãos de costa para o altar de Deus, olhando para o Oriente para adorar o sol. Eles enchem a terra de violência e me irritam. Exatamente esse mesmo contexto aí. Os adoradores do Deus Sol, que enchem a terra de violência, eles vão fazer aqui que nós lemos: reunirão os cativos como areia, escarnecerão os reis e dos príncipes farão zombaria, eles rirão de todas as fortalezas, porque amontoarão terra e as tomarão. Então eles vão fazendo guerra. O 9 diz: e eles todos virão para fazer violência, e os seus rostos buscarão o vento oriental. Exatamente o que está falando em Ezequiel 8. Interessante, né? Me perdoe interromper, mas achei muito importante esse adendo. Com certeza, doutor. Muito, muito bem colocado, porque a gente vê que a Bíblia não se contradiz. A profecia bíblica é correta. A gente vê profetas de épocas diferentes, um falando, um confirmando a profecia do outro. E às vezes, muitas vezes, até sem terem se conhecido, porque eram épocas diferentes. Irmãos, quando diz amontoando terra, as tomam, quer dizer, ele tomará uma fortaleza atirando terra nela. Agora, prestem atenção no que eu vou dizer aqui para vocês. A melhor coisa que os comentaristas bíblicos dizem a respeito dessa passagem é que ele erguerá um monte de terra e se esconderá atrás desse monte de terra. Mas esses comentários foram escritos antes de se conhecer
a poeira radioativa. Antes, não se trata, irmãos, de uma medida defensiva. O anticristo acha-se em marcha, conquistando países inteiros. Está reunindo cativos, os cativos como areia. E a terra é uma arma de conquista. Hoje, os cientistas já saberiam dizer exatamente a natureza dessa poeira radioativa. Porque estão tentando, aliás, hoje já está produzida, estavam tentando, né, há tempos, hoje já existe, hoje já conhecem isso, eles têm total conhecimento dessa poeira. E isso a gente vê até muitas vezes, hoje vocês veem filmes como se tivessem vida depois de uma catástrofe imensa que teria havido na Terra. Aí você vê o pessoal escondido, guardado em lugares que não podiam sair para o lado exterior, porque estava tudo contaminado, a radioatividade era muito grande. Você vê isso até num filme mentiroso chamado A Ilha, em que as pessoas ficavam com medo de sair do ambiente que estavam, achando que se fossem para o exterior, a poeira radioativa as mataria. Essa poeira já existe. E se os seus cavaleiros, eu estou falando agora dos cavaleiros do anticristo, estão vindo de longe, é provável que tragam essa poeira consigo, e isso dá ao anticristo o controle absoluto de tudo. O domínio que ele governará irá compreender os 4 impérios mundiais de que falou Daniel, ao ponto de que a sua influência venha a atingir o mundo todo, e será muito forte. Abacuque 1:11 diz o seguinte: então passam como passa o vento, e seguem. Fazem-se culpados esses, cujo poder é o seu Deus. O Deus deles é o poder. O senhor conhece alguém, doutor Pedrosa, que o Deus deles é o poder? O senhor conhece algum grupo que o Deus deles é o poder? Olhe como... O profeta Daniel chama de o Deus das fortalezas. Né? Aqui em Abacuque está dizendo que ele vai destruir as fortalezas. Né? Então, exatamente. Em Abacuque, esse anticristo, o profeta Daniel chama de o Deus das fortalezas. Daniel 11, no capítulo 11. Vamos chegar lá. Mesmo, anticristo. Eu fico de boca aberta quando eu vejo essas coisas se cumprindo em nossos dias. Nós somos a geração do arrebatamento. Então passam como passa o vento. Ele é como um vento impetuoso, um vento que varre tudo que se encontra à frente. Isso corresponde ao que Daniel diz, que ele arrancará 3 chifres. Agora, cujo poder é o seu Deus. Daniel também tem esta afirmação, o doutor Pedroso acabou de dizer, mas não por sua própria força. Seu poder provém de Satanás, e eventualmente todos reconhecerão isto. O Apocalipse diz que os povos adorarão o dragão que deu poder à besta. E até aqui, Deus está mostrando a Abacuque como ele derrotará o estado de coisas que está se espalhando sobre a terra. Agora, Abacuque é que toma a palavra. E eu gostaria de ler aqui para a gente ganhar tempo, não extrapolar a meia-noite. Faltam 12 minutos. Agora é Abacuque que fala. Não é Abacuque 1, verso 12 ao 17. E nós vamos estar terminando já já. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor,
para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe. A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima a sua varredura. Porque por eles enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará, por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Ele diz, não morreremos. Não morreremos. Pastor, por que o senhor repetiu? Para você notar que Abacuque se identifica com o povo de Deus e fala como se estivesse vivendo na época do cumprimento da profecia. Isso é uma prática muito comum. Diz Abacuque, nossa esperança está no fato de que Deus é desde a eternidade. E os seus propósitos não poderão falhar, embora no momento a situação possa parecer desesperadora. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. O caldeu, ou seja, o anticristo, é uma vara nas mãos de Deus, com a qual Deus disciplinará as injustiças que Abacuque viu e das quais ele se queixou. Depois, Deus castigará, meus amados, o anticristo. Isaías o chama de Assírio e diz, ai da Assíria, cetro da minha ira, a vara em sua mão, na mão dos assírios, é o instrumento do meu furor. Isaías 10, verso 5, para quem quiser. Deus punirá também a Israel com a mesma vara. As profecias de Isaías giram mais em torno disso. O princípio é o mesmo. Deus usa uma força ímpia para castigar outra. Diz Isaías, ela, porém, assim não pensa. O anticristo não percebe que está... Olha, eu disse, o anticristo não percebe que está realizando um plano de Deus e que o Senhor o está usando para realizar seus propósitos. A pergunta de Abacuque, por quê? É a que todos nós fazemos. Por que Deus permite tais coisas? E recebemos a resposta. Recebemos a resposta. Da mesma forma que Abacuque recebeu. Quando olhamos para o objetivo final, esse objetivo é exposto em Abacuque 2,14. Qual é o objetivo? O que está escrito em Abacuque 2,14? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Irmãos, para fazer um resumo das atividades do anticristo até os tempos do fim, quando ele reunirá todas as nações para lutarem contra o Senhor. As nações são como peixes. O anticristo esvazia sua rede e depois vai buscar outras mais. Ele ajunta para si
todas as nações e congrega todos os povos. O que quer dizer isto? É a colheita. Deus permite que o mal termine o seu curso e chegue o momento da colheita. Aí ele será julgado. Então, Abacuque conclui, no verso 20 do capítulo 2, o Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. O que é que eu aprendo? Que lição que eu tiro do livro de Abacuque? Simples. Como é que eu resumo tudo isso que eu falei hoje? Disse Deus a Isaías, a quem enviarei e quem irá, quem há de ir por nós? A pergunta é sempre essa. Mas 3 são os elementos essenciais: a palavra, as pessoas que têm fome da palavra e os mensageiros da palavra. Ou seja, a palavra e vocês, a palavra e nós, é que vamos anunciar as maravilhas de Deus. E assim eu termino nosso hangout hoje, falando bastante sobre esse ponto, e com certeza eu já cheguei ao ponto em que queria para poder começar totalmente Daniel 8, na próxima, para falar sobre o cordeiro e o bode, né? O carneiro e o bode. Então eu quero agradecer a vocês, pedir a vocês que continuem orando por nós, agradecer ao Dr. Pedrosa, aquele negócio chegou lá direitinho, muito obrigado, Jesus lhe abençoe 1000 vezes. 1000 vezes, o Senhor e aos irmãos que têm nos ajudado através do Hangout. Se não fosse a operação de Deus através de vocês, eu nem saberia dizer onde estaria o pastor Aragão hoje. Mas, por causa da generosidade de vocês, eu continuo podendo e tendo ânimo para falar a palavra de Deus. Eu agradeço a vocês que têm contribuído para que o meu ministério de ensino da palavra permaneça de pé. Que Deus abençoe todos vocês e que vocês possam todos compartilhar, né, esses nossos hangouts, esses nossos vídeos, para que atinja um número cada vez maior de pessoas. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado, doutor Pedrosa, por esta grande honra, por esse privilégio. Lhe devolvo a palavra em nome de Jesus. Muito obrigado. Nós que agradecemos o pastor Sebastião Aragão o privilégio de tê-lo aqui como nosso irmão, como nosso amigo, como nosso pastor e membro, né, dessa igreja sincera, essa igreja de Cristo que está mudando e já mudou a história do país, né? Nós sabemos, nós somos uma sementinha. Eu falo para os irmãos nunca desanimarem, porque a obra de Deus é feita com poucas pessoas. Eu repito, os irmãos me perdoem por eu repetir essas coisas, mas eu não quero que os irmãos nunca esqueçam que Deus usa 5 pães e 2 peixinhos para mudar a história do mundo. Deus usou Noé mais 7 pessoas. Deus usou Jesus mais 12 pessoas. E agora, nos últimos tempos, Deus vai usar poucas pessoas, mas são pessoas de qualidade. São pessoas que vivem pela fé, fiel e temente a Deus. Não são os poderosos das fortalezas. Deus vai usar para dizer assim, olha, essas pessoas estão aqui comigo, mas esses fracos da igreja de Filadélfia, mas quem está fazendo a obra sou eu, irmão. Não importa no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua família, o que esteja acontecendo. Não é você que faz a obra. Você é um instrumento de Deus, mas Ele vai fazer a obra. E para nós sermos um instrumento, irmão, você pega o serrote, como o serrote é um martelo, depois de muitos anos você usar o martelo, você vê como que ficam aquelas rebarbas, né? São as marcas que o apóstolo Paulo dizia, estrago em meu corpo as marcas de Cristo, né? Então essas lutas, sofrimentos fazem parte da nossa vida.
mas não são em vão no Senhor. Não é? Então, mais um trabalho realizado hoje para honrar e glorificar o nome do Senhor, para levar informação e para desfazer as obras do diabo. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, eu quero me despedir dos irmãos com um grande abraço, saudades, e se Deus permitir, irmão, eu estou num período agora, depois eu explico a vocês esses ciclos que acontecem na minha vida, porque lá em Apocalipse 17 diz assim: e foi dado à besta que reine para que se cumpra o intento de Deus, e ela tem uma mesma ideia. A besta tem uma mesma ideia. Essas perseguições que a gente sofre, que vem passando aos 20 anos, elas vêm se repetindo. Os seus personagens, mas é a mesma forma, do mesmo jeito. Como aconteceu no ano 2000, e quiseram destruir a minha vida, aconteceu esse ano de novo. Deus deu o livramento de novo. Mas são marcas que nós vamos levando, nós vamos sentindo na nossa carne, mas Deus vai fazendo a obra dele. Então isso que é importante. Nós estamos sendo útil para a obra de Deus, nós estamos oferecendo o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto inteligente e racional. É isso que nós estamos fazendo. Eu sei que os irmãos têm passado por lutas, né? E eu procuro contar tudo para os irmãos terem ideia do que a gente tem passado, né? Para me vangloriar das vitórias que Deus tem dado. Mas é saber o quanto eu sou fraco e quanto Deus tem nos usado para desfazer as obras do diabo. Então, vamos perseverar, irmão. E se Deus permitir, amanhã à noite nós estaremos aqui. Né? Se Deus permitir, eu não sei o meu dia, o trabalho, como é que vai ser. Está sendo muito árduo, né, irmão? Mas eu peço para os irmãos continuem em oração uns pelos outros, né? Que o momento é árduo, é difícil, mas Deus está no controle. Nada dá errado na vida do cristão. Nada dá errado na vida do cristão. Tudo tem um propósito. Todas as coisas concorrem e contribuem para o bem dos que amam a Deus. Então, um grande abraço em todos. Fique com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui por volta de 21 horas, abrindo um novo hangout. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, principalmente ao pastor Aragão, por esse excelente estudo. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz, doutor. A paz. Muito obrigado. A paz. Deus abençoe a todos. Muita saudade de vocês. Muita saudade. É uma alegria estar aqui com vocês. Essa igreja de Cristo. Isso aqui é uma coisa, um fenômeno, um pedacinho do céu que eu digo. Isso aqui é um pedacinho do céu. Isso aqui é um fenômeno. Isso é a igreja de Cristo reunida. Aqui é a igreja. Amém. É muito gostoso isso. Vocês não têm ideia quanto isso tem para mim. Tá bom? Fiquem na paz do Senhor. Boa noite. Deus abençoe o senhor.